Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao Planeta Integral. Hoje nós vamos comentar aqui uma coluna do sociólogo Celso de Barros, ele é doutor em sociologia, a respeito da entrevista do presidiário Lula. O presidiário Lula deu a entrevista, então agora a estratégia é todos os intelectuais, simpatizantes, militantes do PT darem repercussão a essa entrevista, né? Criarem uma narrativa favorável que possa resgatar um pouco da biografia do Lula, que se confunde com a história do próprio PT. Eles estão numa completa dissonância cognitiva, pois investiram há mais de 40 anos, né, as suas energias, né, nesse partido, na biografia do próprio Lula, que foi escolhido para líder e representante desse partido, né, e eles têm que salvar essa narrativa, essa biografia, o que é bem mais difícil, né? O que é bem mais difícil, porque resgatar a biografia de outros personagens da história, né, que não foram condenados pelo judiciário, é um pouco mais fácil. A do Lula, com essa condenação já por 8 juízes, né, vai ser bem mais difícil. Mas vamos aos comentários. Celso Rocha de Barros, doutor em sociologia, que sequer podemos classificar de imbecil coletivo, pois o seu caso de alienação sociológica é muito mais grave do que uma simples idiotia. Afirmou que nele o efeito da entrevista do presidiário Lula foi o seguinte, diz então Celso de Barros: a entrevista me fez ter saudade da política. Veja bem, por onde ele começa. Diz o referido sociopata Celso de Barros que, para entender o motivo da sua fixação no estilo de política do seu psicopata preferido, presidiário Lula, devemos entender o seguinte. Diga-se de passagem que o estilo de política a que ele se refere é o estilo de política patrimonialista do toma lá e dá cá, que envolveu mensalão e petrolão. Mas diz ele, para entender, devemos considerar que o maior elogio recente a Lula foi feito por Jair Bolsonaro. Aqui começam as pérolas. Na mesma linha, o tresloucado doutor acrescenta o seguinte: recentemente o presidente da República disse que não queria negociar com o Congresso para não acabar jogando dominó com Lula e Temer na cadeia. A seguir, o ensandecido Celso de Barros acredita estar lançando o fundamento avassalador da declaração de inocência do humilhante Lula, que ainda lhe comove por suas sandices políticas ao dizer o seguinte. Vamos ver então o que Celso de Barros diz a favor de Lula, como sendo o que Bolsonaro estaria querendo dizer. O que Bolsonaro está dizendo, diz Celso, é que Lula foi preso por fazer as coalizões necessárias para governar no sistema brasileiro pré-Lava Jato, que Lula nunca teria conseguido governar sem jogar o jogo como ele era jogado até então. E que a mudança nas regras do jogo, ocorrida durante o mandato de Lula, é o que o colocou na cadeia. E que ele, Bolsonaro,
não sabe jogar o jogo sem ser preso. Essa é a interpretação que ele tira da frase do Bolsonaro. O que disse Bolsonaro, lá em cima, foi o seguinte: o presidente da República disse que não queria negociar com o Congresso para não acabar jogando dominó com Lula e Temer na cadeia. Dessa frase, ele tira todas essas conclusões. O que fazer? O que tu pode dizer para um homem desse? O que se pode dizer para um maluco desses como o Celso de Barros? Nada. O que ele precisa é de tratamento psiquiátrico e medicação. E se ficar muito agressivo, de uma camisa de força. O presidiário Lula foi eleito com a promessa de acabar com a corrupção, de passar o país a limpo e de enfrentar os grandes interesses corporativos. E o que fez? Exatamente o contrário do prometido. E isso por absoluta incapacidade de negociação. Esse é um ponto importante. Por inabilidade política e pela posição extremamente radical que o PT sempre teve na oposição, posicionando-se sempre contra tudo e contra todos, tendo sido, inclusive, contra a Constituição Cidadã de 88 e contra a Lei de Responsabilidade Fiscal. E agora o PT é contra a reforma da Previdência. Enquanto nos governos anteriores, como o do FHC, as negociações políticas passavam por meio de uma zona cinzenta, com liberação de emendas orçamentárias dos parlamentares aliados, por exemplo, no governo do Lula, houve a completa sistematização de mecanismos de corrupção, como o mensalão, como o do mensalão e o do petrolão, que transformaram as coalizões políticas em cooptações criminosas e que tinham por objetivo um projeto criminoso petista de perpetuação no poder. Então isso tudo ocorreu não só no governo Lula, como também no governo Dilma. O petrolão é tipicamente do governo, se aprofundou no governo Dilma. O presidiário Lula não passa de um psicopata, incapaz de fazer uma análise de consciência para assumir o seu erro histórico de ter posado de vestal, juntamente com o PT, e prometido uma política não patrimonialista nem clientelista. Mas, na prática, por absoluta incompetência e por interesses meramente partidários, só aprofundou a corrupção. A sociedade, decepcionada com o PT, reagiu peremptoriamente contra esse sistema corrupto petista que se agravou sem limites por todas as esferas governamentais, pois o ex-presidente foi eleito também para lutar contra isso. Os intelectuais petistas estão em completa dissonância cognitiva, pois perceberam que investiram a sua vida inteira em um líder sindical popular, guindado às alturas do partido pelo apoio de intelectuais e artistas, que na verdade não passa de um psicopata desalmado que nunca esteve interessado em fazer a boa política, mas apenas em seu empoderamento pessoal e político. A questão agora não é salvar apenas a biografia do presidiário Lula, não. É mais do que isso. Os intelectuais e artistas de esquerda precisam salvar a história do próprio PT, que eles mesmos confundiram ao longo de mais de 40 anos com a do sindicalista de origem humilde que eles imaginavam que tão bem cairia no gosto popular.
Em suma, o presidiário Lula virou um tipo de galinha e galo fakes ao mesmo tempo, pois soube roubar como ninguém. Nunca pôs nenhum ovo decente e sem toma lá da cá. Está atolado em titica de galinha até o pescoço. Mas no terreiro do PT continua posando de galo e os militantes, intelectuais e artistas, surdos e cegos a todos esses descalabros, fazem que acreditam que ele é inocente. E o único e verdadeiro tenor no galinheiro petista e, quiçá, no mundo. Importante citar aqui outro intelectual de esquerda que exemplifica bem as maluquices dessa gente. Em 21 de fevereiro de 2015, os deputados federais, então Jair Bolsonaro e seu filho Eduardo Bolsonaro, protocolaram no Ministério Público Federal uma representação contra Mauro Iasi, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro e ex-candidato à presidência pelo Partido Comunista Brasileiro, pela evidente prática de crime contra a segurança nacional e a ordem política e social. Disse o referido intelectual em uma palestra, citando supostamente Bertolt Brecht. Disse o Mauro: nós sabemos que você é nosso inimigo, se referindo às pessoas de direita e aos conservadores. Mas considerando que você, como afirma, é uma boa pessoa, nós estamos dispostos a oferecer o seguinte: um bom paredão, onde vamos colocá-lo na frente de uma boa espingarda, com uma boa bala, e vamos oferecer depois uma boa pá e uma boa cova. Com a direita, diz Mauro, e o conservadorismo, nenhum diálogo. Luta. De nossa parte, pessoas de direita e conservadores, não vamos ser tão radicais, ensandecidos como o comunista Mauro Iasi. Com relação a intelectuais sociopatas, como esses citados, adoradores de homens bons, entre aspas, como o presidiário Lula, nós vamos lhes garantir, por meio da atuação legal do Ministério Público e com os devidos provimentos jurisdicionais, uma boa internação em um bom hospital psiquiátrico, uma boa camisa de força, uma boa terapia por eletrochoque, um bom psicotrópico e, por fim, um bom sono, para que eles possam continuar sonhando com o seu ídolo fake, que nunca passou de uma ilusão, de um logro, de uma burla, mas que na vida real do povo brasileiro foi um pesadelo de corrupção, de recessão e de desemprego. É isso, companheiros. Como diria o ídolo deles, o presidiário Lula. Amigos do canal Planeta Integral, se vocês estão gostando das publicações, inscrevam-se no canal e curtam as postagens. Até outro momento. Por hoje era isso.